Salve, salve, meu querido George! Como está você? A entonação está cada vez mais o britânica, clima, podemos dizer assim. É o clima natalino chegando. Ah, é? Você tá no ho-ho-ho já? Eu estou deixando a barba. Na verdade, foi um pós-eventos Máquina do Esporte, né? Tivemos o futebol, Fórum de Futebol Feminino, Fórum Máquina do Esporte, até por isso pulamos a última terça-feira. Exatamente. Né? Por livre e espontânea pressão da equipe Máquina do Esporte, que não aguentou o tranco. É um justa causa às avessas, né? Pode ser, sei lá, seca a pimenteira que não deu certo a estratégia que eu queria, mas tudo bem, enfim, não vem ao caso. Mas entrando no clima natalino, mas mais do que isso, no nosso clima reta final de ano, e hoje temos um convidado mais do que especial. Então, mais do que o clima natalino, é um clima são silvestrino, podemos dizer isso? Pode ser São Silvestriano ou Silvestrino? Não, aí... Não sei também. O convidado não pode dizer melhor do que a gente isso aí. Eric Castelheiro, fala, Xará, tudo bem? Craque. Tudo bom com o senhor? Bem-vindo. Finalmente, hein, Xará? Bem-vindo. A gente tá tentando marcar isso aqui desde o quê? Maio, abril? Pode ser por aí. Pode ser por aí, né? E é fácil, tá chegando a hora. Aí você falou, bom, agora não tem mais como fugir dos caras, né? São Silvestre tá chegando. Já abriu inscrição, já fechou a inscrição, já vendeu tudo, já tomou porrada de tudo que era lado. São Silvestre é sempre aquele turbilhão de emoções, né? E Xará, como é que é essa história de ser... Quantos anos já que você tá de diretor executivo da prova? Bom, primeiro um prazer estar aqui com você, Eric, Jorge, aqui no Maquinistas. É uma marca que eu tenho o privilégio de conhecer desde o início, né, do plano dela. Desde o nascedor. Eric, para quem não sabe, é um amigo... Ele é bem conhecido, eu não tanto, né? Você é Xará. Nada conhecido. Presidente da CS, para. Mas... No nosso método, quem não conhece Eric Castelheiro, é impossível não conhecer. O Eric Betting era meu adversário em campo, no gramado, no futebol. Ah, é? Eu pela Gazeta Esportiva, ele pelo lance. Tinha um timaço. Aí a gente se enfrentava muitas vezes. Teve uma passagem já que a gente já entrou. Já fomos longe. Teve uma divertidíssima, foi em 2003, acho, sei lá. A gente jogando uma Copa CS, a Copa Nike, não era nem a CS, de salão, né? Esse ano eu tava endiabrado mesmo, eu tava jogando bem pra caramba. E aí a gente tava jogando contra eles, era disputa, acho que vaga pra semi, eu não lembro o que era, mas tava um jogo pau a pau. E esse jogo realmente eu acabei com o jogo. Fiz o gol, fiz não sei o quê. Aí a gente dividiu uma bola e a canela do Eric bateu na minha canela, ou o joelho dele, alguma coisa. E eu caí no chão e tava faltando um pouquinho pra acabar, né? Aí ele, vai, Xará, levanta. Aí eu falei, ai, peraí, tá doendo. Aí ele ficou bravo, porque tava puto que tava perdendo. Vai se ferrar, levanta aí, não sei o quê. Aí o juiz veio e deu vermelho. Eu falei, putz, tomei o vermelho pro cara achar que eu tava simulando, e não tava doendo. Aí eu levantei e sentei no banco. E o jogo recomeçou, aí os caras, você tá no banco, volta aí. Eu falei, não, fui expulso. Não, foi o Eric. Eu falei, pô, ele expulsou o Xará, pô, sacanagem. Quem tinha trombado e doeu na hora, e eu tava lá e tinha caído. Eu não gosto, eu não sou muito de fazer cera não, mas foi muito engraçado, que eu lembro até hoje dessa cena, Xará. Esse futebol era bem bacana, mais de 1000 jornalistas, mais de 40 veículos de imprensa. Eu como presidente da CS, fiz alguns. Então, vem até daí um pouco, né, Xará? A veia organizadora? A veia organizadora de evento esportivo. Na verdade, lá para trás, na minha época de colégio, eu ajudava os professores de educação física a organizar os campeonatos interclasse, essa coisa. Sem saber, sem ter menor intenção, as coisas vieram assim, meio de forma natural para mim. A São Silvestre é uma história pura, né? Passando nos nossos olhos desde sempre, né? Desde sempre. Vendo pela televisão, com a família reunida, aquela história que muita gente conta é verdade, porque é o que tinha na época, né? Não tinha internet, não tinha celular, era uma televisão para 4, 5 da família ali assistindo. E a prova noturna ainda, né? Dia 31 de dezembro era ali, na frente da televisão, assistindo. Eu lembro dos meus pais, não, vamos bater panela para quem for, o corredor que for passar, a gente pegou o carro, 31 de madrugada mesmo. Sim. E foi acho que foi pro viaduto o viaduto Pedroso, ou Tutóia, não, Tutóia não era não, Tutóia não passava. Deve ser Pedroso. Era o Pedroso, era o viaduto Pedroso. A gente foi lá
para ficar batendo panela para os atletas que vinham passando ali. Saudando os atletas. Saudando os atletas. Isso, e aquilo foi uma imagem muito marcante da minha infância, assim, porque eu tinha 5 anos, 4, 5, 6 anos, assim. Era ainda a Rosa Mota de Portugal, enfim. Rosa Mota. Famosíssima, né? Então, assim, e era um grande evento, assim, eu falo, deve ser uma satisfação até pessoal de quem trabalha com esporte de estar lá, né? Muito grande, né? Como eu falei, puxando lá atrás, assistia, via, gostava, torcia. Tinha até um personagem no meu bairro que praticava corrida de rua e era muito raro. Um cara exótico, né? Nossa, então... Isso aí é o quê? Anos 60? Anos 70. 70. O cara devia ser muito exótico. Até falei dele outro dia e acabou vazando na rede aí. Os familiares me reencontraram pelas mídias sociais. Pô, Eric, muito legal você ter falado do meu pai e tal. Eram famílias que viviam próximas ali. A gente era amigos, jogava futebol juntos também. Era muito futebol que eu tinha, né? Futebol na terra, sem chuteira, sem nada, né? Batendo aquele bolão lá, aquela várzea. Seu Aristides era sapateiro, tinha lá o filho Amauri, o Junião, que eram os colegas que a gente jogava bola, a Áurea Maria lá, que era filha, tinha mais as outras meninas, e a gente via esse seu Amauri, o sapateiro, correndo com uma disposição, e a gente via ele correndo ali no bairro, de manhã, bem cedinho, a gente ia para o colégio e via ele ali correndo. Falei, eu queria tanto estar na cama e estou vendo o seu Aristides aqui correndo. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa que corria São Silvestre. Na sapataria dele, ele tinha ali o jornal, ele sempre tinha lá a Gazeta Esportiva, o Popular da Tarde na época, né? Ele tinha. E a gente se reunia ali para fazer aquela resenha, e aí o seu Aristides era o nosso personagem real, que corria São Silvestre, que a gente via na televisão. E não esqueço nunca disso. Me remete aí para tempos legais na época do colégio, e tinha ali alguém que realmente corria São Silvestre, então o que passava na televisão não era fake, né? Não tinha essa palavra fake, né? Era real, o Sr. Aristides, nosso personagem de verdade que corria São Silvestre. Passou muito tempo e, como você falou, fez a pergunta, desde quando eu sou diretor executivo da prova, na verdade em 1999. Júlio Deodoro, que era o diretor da prova, eu já vinha trabalhando na organização ao lado dele, já há uns 10 anos, e nos últimos anos, antes de 99, 2009. 2019. Tô ruim nas datas, hein? 2019. Algum ano terminado em 9, estamos bem. Não, 99 eu vou te dizer que não era, porque eu fiz a São Silvestre de 99 para 2000 pela Folha e era o Júlio que falava pela 99 eu estava cobrindo Jogos Pan-Americanos em Winnipeg, era repórter, eu sou jornalista, era repórter, estava cobrindo o Winnipeg e cobrindo o circuito de tênis pela Gazeta Esportiva, porque era do Guga, Gustavo Kirten, então viajava o mundo inteiro cobrindo ali o tênis, o Guga. E o Winnipeg 99 foi emblemático, foi a melhor campanha até então do Brasil. Foi 2019, antes da pandemia, que já veio a pandemia para me desafiar. Para falar, vai com fé, toma que o filho é teu. 2019, o Júlio saiu antes do fim do ano, eu já vinha organizando, fazendo muita coisa do lado dele, e então ali eu assumi a direção executiva da prova, estou lá até hoje. Já vinha participando de muitas reuniões com as autoridades públicas, com prefeitura, com o governo do estado, com as autoridades esportivas, Federação Paulista, CBAT, World Athletics, enfim. Então, em 2019 eu peguei firme para fazer, mas aí com esse repertório que eu tenho eu entrei na Gazeta em 1983, então eu tenho 42 anos na empresa, 42 e meio, né? Entrei em julho. No meu início eu era office boy contínuo, trabalhava ali dentro na redação, ajudava muitas equipes de reportagem ali nas pesquisas e tal, e como eu tinha desenvoltura ali para o texto, eu com 16 anos já era repórter, já estava entrevistando o prefeito Jânio Quadros no gabinete dele, que era na prefeitura dentro do Parque Ibirapuera. E ali, em 83, eu ajudava a redação fazendo pesquisa, dando um suporte para os jornalistas e já conhecendo a história, né? Então, de lá para cá, eu nunca fiquei nenhum ano fora da São Silvestre. Então,
41 anos, completando 42 São Silvestres agora em dezembro, mas, enfim, agora está quase pronto, é quase entregue. Quais os principais desafios? Desculpa. Não, eu ia só entrar num detalhe dessa história toda, você viu, ele falou 99, 2009, não, foi 2019. Olha como é tranquilo organizar São Silvestre, tá? Passaram 20 anos, na verdade foram 5, mas passei 25. E todos os anos desses que eu falei, estava trabalhando de alguma forma na prova. De alguma forma você tava. Vai, desculpa. Não ia perder a piada. Não, mas desde que você falou de toda essa trajetória, quais os principais desafios de se organizar uma prova como a São Silvestre? Olha, são vários, né? A gente que organiza uma prova para 55 mil participantes, de todas as cidades aqui de São Paulo praticamente, de todos os estados do Brasil estão representados, mais o Distrito Federal, mais de 50 países, né? Com mais de 7 mil pessoas trabalhando no dia da corrida, com 10 mil pessoas trabalhando o ano inteiro na prova, na organização. Então imagina, são vários e todos os tipos de desafio que você possa imaginar, né? Eu tenho comigo o que eu aprendi e o que eu levo para sempre, né? Eu coloco ali palavra segurança em tudo, letra maiúscula na frente de tudo. Então, tudo que eu vou fazer com quem está comigo, com quem está na organização, a gente busca segurança em primeiro lugar, né? E, obviamente, vem entregar uma prova com qualidade, bem organizada, que satisfaça todo mundo, que atenda a quem está pensando em um dia participar dessa prova, então que ela seja um convite para que você venha algum dia, é o que tem acontecido, né? E, enfim, aí no dia a dia é aquilo, né? Termina uma prova, você nem termina ela e já está pensando na próxima, então tudo vai já vai sendo feito um relatório paralelo ali para que a gente pense, nossa, isso aqui não deu certo, não funcionou, precisamos trabalhar para a próxima. Nossa, isso não deu certo, mas dá para tentar resolver ainda, vamos buscar um caminho. Enfim, a gente trabalha assim. Não, e aí, só para completar a pergunta, mesmo com todo esse seu histórico ali, participando da organização, já uma prova para completar 100 anos agora, ainda com todo esse histórico, tem aqueles pontos que vocês analisam. Putz, isso aqui não foi legal. Não, isso aqui tem que melhorar. Ainda existe esses pontos de melhoria, mesmo com todo esse histórico? Na minha visão, sempre existem muitos, né? Porque é uma prova gigantesca, a gente acaba não conseguindo atender a todos, aí já vai um problema, né? Quer dizer, esse ano a gente abriu vaga para 50 mil participantes, a gente esgotou muito rapidamente, até sensibilizado por tanta gente que ficou fora, por tantas situações, casos, né, de objetivo, né, objetivo pessoal em fazer a prova, realização, enfim, N motivos, né? Então a gente se sensibiliza com isso, mas a gente tem uma quantidade para atender. Dentro do que foi esse ano, a gente ainda foi até uma sugestão que eu dei e toda a direção da Fundação Casper Libero, a VEG Sports, que organiza a prova tecnicamente, e, enfim, as autoridades públicas também, entenderam que a gente tinha caminho para tentar ainda trazer mais uma turma. Foi aí que a gente abriu, e foi, pelo que eu sei, pelo que a gente identificou, foi a primeira prova a abrir inscrição por sorteio no Brasil. Sim. Né? Foi um caminho que a gente buscou aí para colocar mais 5 mil participantes. Primeiro, primeiro que não estava planejado esse sorteio ainda. Ele já estava no nosso radar, porque a gente já sabia que nos últimos anos a gente estava tendo muito mais número de interessados do que de vagas disponíveis. Nos últimos anos, a gente controlou porque ainda era um número ali, né, dentro daquilo e aquilo. As pessoas fazem inscrição, aí não confirmam, né? Fica ali de stand-by, vai confirmar ou não, e fica uma quantidade ali meio parada no vácuo ali. Exato. Então, esse ano evaporou. O que entrou foi. Em menos de 6 horas não tinha mais vaga.
E para 50 mil participantes, que já era um número 12.500 mais do que o ano passado. O ano passado foram 37.500. Era o que eu ia falar. Esse ano a gente maior, né, aumentou para 50 mil, e mesmo assim, aí vai muito, acho que, do apelo, né, de todo mundo querer participar da 100ª edição e tal. Mas não é só isso, porque nos últimos anos a gente já vinha tendo um número acima de interessados do que vagas disponíveis. Então, sensibilizados por isso, a gente buscou o caminho, arrumamos ali um mapa ali da largada, pensamos ali no percurso, não vai alterar, mas a gente vai fazer uma largada mais intervalada que o ano passado, para ter uma dispersão boa, até porque a corrida é uma corrida, não é uma caminhada, então você tem que largar correndo e chegar correndo. Então, o nosso desafio está em colocar esses 50 mil participantes num percurso pequeno, que são 15K, mas que eles tenham a experiência de correr, né? Então, a gente fez todo esse trabalho, mapeou, tá legalizado, vamos então abrir para o sorteio, porque é um número pequeno, dentro da quantidade que a gente viu, e a gente teve registro de que realmente tinha interesse em participar da prova. Vamos preparar isso de uma forma segura, para que, enfim, os sorteados, os contemplados tenham essa experiência. Então, esse é um dos pontos que a gente, né, buscou para satisfazer aí pelo menos parte de quem ficou de fora, e a gente está conseguindo fazer isso. E a gente está falando de uma prova que ainda tem um detalhe técnico complexo, que tem uma elite ali para ganhar a prova. Não é aquela elite que é uma galera que vai e tudo bem e tal, ela é parecida com uma maratona, só que na maratona são 42 quilômetros, você consegue dispersar, né? Agora em 15 é uma prova de tiro curto para quem ganha, né? Perto de quem vai fazer ela em 1 hora. Quanto tempo dá o máximo? 2 horas? 3 horas? A gente calcula a prova no máximo em 2 horas e meia, a partir da largada do último participante. Então, pensando aí que a gente vai... Dá o quê? Uns 20 minutos de largada? Não, esse ano vai ser mais, né? Porque a gente vai... Mas a gente aí tem a previsão de terminar a prova meio-dia. Meio-dia e meia. Então, são 2 horas e meia para alguém completar uma corrida. Esse é o planejamento. E esse apelo de 100ª edição, como é que foi do lado da gestão desse evento? Atraiu mais interesse de marca? Como é que funciona? Você falou da questão da gestão técnica com Vega. Quais são os parceiros hoje que estão envolvidos na organização da São Silvestre, na transmissão? Continua só sendo Gazeta? Não, tem Globo junto? Como é que tá isso? A Rede Globo é nossa parceira há bastante tempo, continua, ela é detentora dos direitos de transmissão, passa lá na TV Globo, no Sport TV, enfim, nesses grupo. Canais. E a Gazeta, que é proprietária, ela também tem lá a transmissão na TV Gazeta, e no site oficial. No site oficial da corrida. A Vega é organizadora técnica, ela que faz toda a gestão, não só técnica, mas também parte comercial. Nessa parte ela também está contratualmente parceira com a gente nessa edição também. E a tiqueteria, que é a Ticket Sports. Esses são os players ali envolvidos diretamente. A Globo mais transmissão mesmo, ela não tem participação. Te ajuda no impulsionamento do evento. Exato. Em si, né? Tem toda a divulgação que eles fazem, né? Reportagem, tudo. Que é a parte editorial ali. Sim. Então esses são os players. Fundação, Vega, Ticket Sports e Globo na transmissão. E na tua visão de alguém que está mais de 40 anos, né, envolvido com a prova, o que mudou na São Silvestre de hoje para o que ela era? Qual a sensação que você tem de mudança da prova e da importância dela, vamos dizer, para o mercado, para o atleta, para o corredor amador, enfim, quais foram as fases diferentes que você viveu no meio disso? Eu vivia analógica e tu vivia na digital, né? Isso já é um baita de um precipício, né? Porque a gente vê a fase analógica, era uma quantidade de participantes que não tem nem comparação com o que tem hoje, né? Eu peguei a prova já na parte de organização, ela não tinha 15 mil participantes, né? Então a gente teve muitas mudanças assim, né, nessa questão de formatar ela de uma maneira mais clara e efetiva. Assim. Por exemplo, ela
ela teve vários modelos de percurso, várias distâncias. Depois que a gente buscou um caminho da formalização junto à World Athletics, que era a IAAF, né? E hoje é a World Athletics, junto à Federação Paulista, que nos dá suporte, a CBAT também na parte técnica. Então, a gente consolidou ali os 15K, a gente buscou um percurso que seja realmente de mostrar a cidade, os pontos turísticos, passando pelas principais vias. Então, essa parte já foi se formatando. A parte da fase digital, o que ela trouxe? Essa facilidade de você ter, por exemplo, um chip, que não tinha, né? Então, eu peguei essa época, Xará, você não vai me sacanear, mas a pessoa que terminava a prova colocava o papel, né? papelzinho ali no espeto, pá! E cada um que ia chegando, colocando, virava de ponta cabeça, tá aqui a classificação. O último é o primeiro, daí vai, e a classificação não tinha erro. Sério? Analógico, era assim. Temos foto, inclusive. Caramba! Então no digital veio o chip, a São Silvestre foi pioneira nisso. Foi. Né? Veio a inscrição digital, a gente foi bombardeado na época, porque era muito novo ainda, né? Essa parte da internet e tal, e a São Silvestre também deu um passo à frente, foi a primeira a fazer esse tipo de inscrição digital. O bombardeio foi porque as pessoas disseram que a São Silvestre elitizada, uma prova elitizada. E então a gente sofreu muito com isso, com esses ataques, mas faz parte, assim, a gente tem que ir se atualizando, né, e atendendo da melhor forma possível. O que eu vejo hoje, a São Silvestre, ela tem sim um glamour muito grande de ser a primeira, a maior, né? É a que sobreviveu desde lá de anos de 1920, né? Foi 1925 a primeira. No Brasil não tem outra prova com nada tempo. similar. No mundo são pouquíssimas, são as majors. Sim. Aí, a gente conta na palma de uma mão, e a São Silvestre está entre elas, mas como uma corrida, na América do Sul. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho chegar onde chegou. E a gente sabe também que a gente tem que melhorar muita coisa. Então, processos, né? Forma da gente atender de uma maneira ainda melhor os corredores. A gente sabe que, obviamente, não dá para atender todo mundo, mas sempre tem como atender de uma forma melhor. E buscar caminhos também para a gente poder fazer dessa prova que já está consolidada, o que a gente consegue ainda melhorar, trazer novos atrativos. E aí vai experiências minhas de cobrir Olimpíadas, Jogos Mundiais, campeonatos de atletismo, de ter colegas que me dão suporte, colegas de colégio dessa época que eu via o senhor Aristides correndo lá, eu ia para o colégio, colegas dessa época que correm, moram nos Estados Unidos, moram na Europa, moram em todos os lugares, e que sabem que eu organizo e me dão elementos para eu trazer para São Silvestre, né? Então, eu tenho uma colega, por exemplo, que mora ali na Stuttgart, corre várias maratonas ali na Europa. Pô, Érica, tem uma dicasinha aqui que essa aqui vai ser legal para você. E eu coloco aqui no meu radar para ver o que dá para implantar. Outro colega de escola que também mudou para os Estados Unidos, ficou por lá, eu fui convidado para ir junto, não fui. Eles estão por ali e conseguem me dar também informações dessas maratonas que acontecem por lá, ou de outras que não são tão conhecidas, tá? Sim. E que você vivencia, tem uma experiência bacana, o que você acha disso? Então, são colegas que me abastecem de informações, e aí não é o Eric, não, tá? Não é Eric Castelheiro, né? Porque temos dois Eric aqui. mas é a São Silvestre, né? A força que ela tem e o carinho que as pessoas têm por ela. Então a gente eu particularmente recebo dessas pessoas que me conhecem, mas muita gente que eu estou almoçando e ouço ali, né, na Paulista, falando de São Silvestre, de repente ali na orelhada ali, já, opa, isso aqui realmente faz sentido. E a gente está bem consciente de que a gente tem como crescer e melhorar bastante essa prova que é um ícone. Com toda essa trajetória, esse histórico que você tem, como você vê as mudanças de horário da São Silvestre? O horário atual, na sua opinião, ele faz mais sentido pensando em TV, pensando para os corredores, pensando por dia, pensando para os patrocinadores? Como é que você analisa isso? Ela que já foi noturna,
Como é que você vê? Eu vou falar a minha opinião, tá? Porque eu vivi todas elas, né? Claro. A prova da noite é emblemática, né? É uma prova que nasceu assim, ela veio com esse diferencial da Europa para cá. Casper Libero, um sonhador, e que sonhador, né? Fazer tanta coisa linda que ele fez, inclusive a São Silvestre, conseguir fazer uma prova noturna em 1925 e ter ficado por tanto tempo, né? Só que a cidade cresce, a prova cresce, enfim, os desafios são grandes. Aí tem o Réveillon para acontecer na mesma época, enfim, a transmissão também precisava de uma evolução. Aí foi para tarde. Tarde, para mim, foi o pior momento da prova, porque é num horário muito cruel, é um horário normalmente de chuva nessa época do ano, chuva forte, né? O calor, quando não tem chuva, é intenso. Então, tecnicamente era a pior decisão. Né? Era a pior, e ela aconteceu ali por algum tempo. A mudança para amanhã foi o melhor que poderia acontecer para São Silvestre nesse tamanho que ela é hoje, né? Todas as provas acontecem cedo. A São Silvestre ainda acontece um pouquinho mais tarde, porque ela tem 2 emissoras transmitindo. Tem que aproveitar isso, né? Tem isso faz ela ser diferente também. Isso, tem esse apelo, como eu falei, números, né, de 55 mil participantes que a gente vai ter, todos os estados representados, quase todas as cidades de São Paulo, mais de 50 estados. Eu falo 50, porque nem todo atleta coloca o país de origem, sim, por questões óbvias, e algumas cada um tem a sua explicação. Então, pode falar que tem mais de 70 países representados. Então, a gente consegue, de manhã, atender tudo que um atleta seja elite, principalmente elite, né, porque ele é performance, né, como o pelotão geral, que obviamente vai ser menos castigado com uma temperatura forte e uma chuva também torrencial, que era à tarde. Então, eu acho que o período da manhã foi o que mais satisfez, dentro do que a gente tem de retornos, né, tanto de atletas como também de organizadores, de autoridades esportivas. Acho que o caminho melhor foi o da manhã. Meu sonho era virar prefeito e fazer de noite. Então, mas é isso que eu ia perguntar agora. 100ª edição, né? Foi cogitado, por mais que praticamente impossível de acontecer, mas foi cogitado em algum momento o seguinte: é a 100ª, vamos fazer à noite? Isso foi cogitado ou nem passou por todas questões de Réveillon, etc, etc? Vou te falar, essa pressão, ela existe todo ano, porque a São Silvestre, ela, embora tenha muita gente que participe e seja mais novo, tem todo um histórico lá de trás que remete à prova noturna. Algo nostálgico, né? Bem nostálgico. Então, muita gente cobra, eu tinha que voltar à noite. É muito difícil voltar a fazer à noite. Esse ano, especialmente por causa do centenário, dessa celebração, a gente teve uma pressão muito maior. Bom, esse ano vai ser noite, né? Então já começou do ano passado, muita pressão para a gente fazer à noite. Mas não tinha nenhuma, a gente não tem nenhuma condição de fazer hoje à noite. A prova à noite no dia 31 não é possível, né? A gente pensou sim em fazer um formato diferente ali, numa outra data, não dia 31, fazer uma prova mais enxuta ali para a noite. Mas a gente acabou não conseguindo fazer porque, enfim, o apelo da 100ª, no formato que está, ela já está demandando muito. Tanto que a gente ampliou o número de participantes de uma forma não planejada. Não estava nos planos fazer 5 mil. Não estava. A gente foi mais na questão de atender esse público que ficou fora e colocou pelo menos mais 5 mil vagas aí. No fim, 17.500 pessoas a mais, é isso? No fim, isso. Comparado com os 37.500 de 37.500 vai para 17.500 a mais, você dobrou praticamente. Praticamente você aumentou 50%, vai pelo menos a prova. É um absurdo. Então. E que prova em São Paulo hoje tem 17.500 pessoas? Tô entrando em 55. Que prova em São Paulo tem 17.500. Vou fazer uma revelação aqui até para você, tá, Xará? A gente abriu esse lote adicional, não existia, não estava nos planos. E a gente
para isso foi um número ilimitado. Quem fizesse o cadastro ia fazer porque é sorteio, então são 5.000 vagas. Quem foi sorteado, contemplado nas 5.000 vagas é o que vai participar. Quanta gente foi A gente teve 60 mil cadastros. Mais do que o número de vagas disponíveis para correr. E a gente está indo para 55 mil. Então, o número de cadastrados para o sorteio, e também uma quantidade ali, acho que não deu nem 2 semanas para fazer o cadastro, a gente teve mais 60 mil pessoas interessadas. Vamos combinar que a pessoa que faz um cadastro para um sorteio, ou seja, ela não sabe se ela vai participar, ela tem que preencher o cadastro. Você imagina que são pessoas que estão realmente, de fato, interessadas em participar dessa prova de qualquer jeito. Então, a gente teria 2 São Silvestres para realizar esse ano, né? 120 mil pessoas tranquilamente. Faz uma semana ano que vem. Termina o Natal ali, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, mas é o que leva a gente a pensar em outras coisas para frente, né? Então, ainda não posso falar, não posso nem dar spoiler, mas a gente tem planos em fazer coisas, né, além do que é São Silvestre. E tem uma coisa aqui que é interessante pontuar. Não necessariamente essa abertura maior de gente é para querer ganhar dinheiro, né? Então, o que acontece? Dentro dessas informações que a gente recebe e vê e lê, enfim, que realmente separa o que faz realmente sentido para a gente busca caminhos para a gente realmente trazer para a prova. O que muita gente não sabe é que, assim, a gente cobra lá o valor de inscrição, porque, obviamente, tem os custos da prova. E o que pouca gente sabe é que, por exemplo, se você imagina, cada número tem 4 alfinetes. Vamos considerar que cada alfinete... 50 mil alfinetes vezes 4, vamos colocar um alfinete super... baratinho. Não, vou colocar caro, R$1 cada alfinete. São 55 mil pessoas que precisam receber 4 alfinetes. Então você transfere isso para o valor. Tá, o custo por pessoa de uma prova. Uma pessoa, 4 alfinetes, R$4. Multiplica 4 por 55 mil. Então, assim, o valor da prova também é muito caro. A fundação é até uma instituição sem fins lucrativos. Obviamente que ela tem que ter o lucro para fazer Sim, para poder produzir o evento e tudo mais. Então, ela tem um custo muito grande, né? E o objetivo sempre foi massificar o esporte, popularizar o esporte, entregar um produto que existe há tanto tempo com excelência. De alguma forma, a gente, é claro que a gente erra em algumas coisas, a gente tenta arrumar, tenta consertar, e a gente trabalha muito nisso. Mas se a gente olhar a história da prova, vamos ver os benefícios que ela trouxe, né, para o desenvolvimento do esporte no país, né? A São Silvestre, ela é exemplo, é modelo, é copiada, e foi muito mais. Hoje tem muita gente muito mais avançado porque fazem provas várias no ano, né? A São Silvestre é uma no ano inteiro. Tem organizadoras que fazem prova 2, 3, 4 por fim de semana, às vezes. Então, mas a gente sabe que é importante a gente ter essa marca, que ela é respeitada, que ela é reconhecida, que ela é idolatrada e que ela é um espelho, né? Então, a gente vem trazendo coisas que realmente, às vezes, nem fazia sentido e, de repente, ela virou modelo, né? E a gente vê que muitas frentes foram desbravadas aí pela São Silvestre. Então, a gente, obviamente, tem que ter o recurso do dinheiro para a gente entregar. Mas vou te falar que realmente não vamos abrir 5 mil novas vagas porque a gente vai conseguir ganhar mais. Tanto. Não, porque para a gente é muito mais cômodo. Já conseguimos aí os 50 mil, vamos nessa. Porque para eu abrir 5 mil novas vagas, ninguém sabe o trabalho que a gente tem que ter. De ir lá na Paulista, calcular, ver, abrir mais espaço de onde não tinha, enfim, buscar todos os recursos que a gente precisa para entregar com qualidade e com segurança. É muito trabalho. E é muito custo também. É muito custo. Não, e às vezes o pessoal não entende. Tem um preço ótimo, né? Tem um número ótimo até de participantes, muitas vezes. Você passa desse número, você passa a ter prejuízo. É muito maluco isso. Mas tem, né? Quando você entra nos custos, porque aí tem todos os custos. Gradil, segurança, polícia, banheiro químico, segurança, lanche, bebida,
Tudo vai escalando. Você aumentou 10% do custo da prova também. Então, falando só na prova, né? Só que a gente não tem só a prova, tem a entrega do kit. Tem a contratação das pessoas que trabalham o ano inteiro, né? Então, é uma indústria ali que você tem, obviamente, que acertar para não ter o prejuízo, mas normalmente o que a gente faz lá é uma prova que paga o que a gente tem que entregar e dá para tocar ela de uma forma que a gente consiga buscar sempre. Está sendo pensado assim, em, por exemplo, momentos especiais, quando a gente fala de 100 anos, o Eric falou aqui de Rosa Mota, outros, né, que de repente foram tão icônicos, né, e que participaram da prova. De ter esses, por exemplo, essas celebrações, trazer esses grandes corredores que foram importantes, né, para São Silvestre, para de repente fazer parte das comemorações dos 100 anos. Está sendo pensado, além disso, outras ações bacanas? Sim, já a gente pensa sim. A gente tem esse mês aqui que é o mês, entrando em dezembro, né? Várias coisas para fazer, mas a gente já inaugurou, por exemplo, o nosso Hall da Fama ali com o Poltergar, né? Poltergar, eu ia falar dele agora. Ele foi icônico para mim. Opa! Poltergar me derrubou um ano, né? Porque eu como repórter da Gazeta Esportiva, aí como repórter, não como organizador, ainda estava indo para o caminho da organização, mas em 1997 eu estava entre os repórteres que tinham que fazer o Dia do Campeão. O Poltergar já tinha ganho 2 edições, estava voando no mundo, ganhando tudo que disputava. Então eu falei, bom, já vou me planejar aqui para fazer o dia do Poltergar. Aí quem aparece ali para acabar com o reinado do Poltergar? Emerson Zerben. Derrubou todos os prognósticos, não estava entre os favoritos, era um bom atleta, mas não tinha esse plano. Ninguém esperava ele. E aí ele acabou sendo campeão, surpreendendo a todos. E aí o meu plano todo foi para a lata do lixo, porque o campeão teve que refazer o plano, né? E aí foi engraçado, porque naquele ano a prova era tarde. Terminava tarde. E o Réveillon, às vezes não dava para passar esse Réveillon em casa com a família. Esse foi porque o Zerben, ele não conseguia colher o material para antidoping. Então, tomava água, tomava cerveja, ficava, andava para lá, para cá, tal, mais água, mais não sei o quê. E, enfim, saiu de lá da Fundação Casper Libero quase meia-noite e o meu Réveillon foi na estrada, vendo os fogos estourando pelo céu lá, mas a família teve que esperar. Mas, então a gente tem homenagens assim, como a do Poltergar, a Rosa Mota deve vir aí para o fim do ano. Que bacana. Aí temos os brasileiros também, né? A gente quer compor pelo menos essa primeira fase aí do Hall da Fama com os maiores campeões. Então depois vocês vão receber esses releases, essas informações, mas tem essas homenagens e outras que a gente está planejando e vocês também vão ter conhecimento. Ah, que bacana, pô, isso é espetacular, né? Não, isso ajuda o evento, é óbvio que São Silvestre brinca que é o evento, talvez um dos poucos eventos esportivos no Brasil, fora do futebol, que não precisa se vender, né? Que todo mundo já fala, já espera, já quer, né? Mas é muito legal, porque você reconstrói toda a história, né? Sensacional. E se tem um lugar que tem esse acervo desde da Corrida 1, é a Fundação, né? É, a Fundação. Uma das minhas funções nesses 42 anos que eu tenho na Gazeta foi de pesquisador, né? Eu comecei lá como office boy contínuo, depois virei auxiliar de redação, que aí eu já fazia uns textinhos e tal. E fui pesquisador porque eu dava um apoio, um suporte para os... Você era o Google da galera, né? O Google da galera. Ia no arquivo, pegava lá uma pasta, um jornal, buscava história, pesquisa. A galera não tem ideia do que era isso, né? Não arquivo de jornal. Não arquivo tem. de jornal, cara. Não era nada online. Não tem e vou falar, né? Como eu tô lá na empresa e eu cuido desse departamento lá. Nem o Google encontra coisa que a gente tem lá, obviamente, Sim. porque tá na loja. Tá dentro, né? Nossa, então, que espetáculo. É espetacular. Né? Então, pensando em história, né? Então, por exemplo, uma editora precisou de imagens do Pelé, uma editora inglesa precisou de imagens raras ou inéditas do Pelé. Nós temos lá um arquivo em pasta física, de papel. E dentro dessa pasta tem cromos de fotos, os famosos negativos.
fotos que nunca foram reveladas, nunca foram ampliadas. Nossa. Elas estão ainda no cromo negativo. Então, estou falando de um cliente que precisou e a gente atendeu. E como a gente não tem 10% do que a gente tem analógico digitalizado, então a gente vai fazendo um trabalho sob demanda. Então, conforme chega um pedido, a gente vê o que já está digital, entrega, não, preciso de mais isso, aquilo, preciso da data tal, que aconteceu tal coisa, a gente vai no nosso arquivo, localiza, digitaliza e entrega. Por exemplo, o próprio ambiente tem que ser climatizado, tem uma série de questões de segurança, porque você está falando de coisas históricas, né? Sim, porque o acervo ele tem lá o papel jornal original. Isso, sim. Então, se você não cuida dele, ele deteriora, né? Conforme você vai folheando, ele vai desfazendo na sua mão, né? A mesma coisa os negativos. Se ele não está num ambiente úmido, a umidade estraga o negativo e o que você tem ali, que é uma mina de ouro, vira uma mina de nada, né? Então, tem que ter todos os cuidados. E por falar nisso, as novas gerações, lá, pensando ali, quem está se formando em jornalismo, tem interesse de ir até, por exemplo, um arquivo como esse para conhecer a história? Tem interesse ou é aquela coisa assim, já tá aqui na minha disciplina, eu tenho que ir? Tem um interesse genuíno? Vou te falar, Xará também é professor lá na pós-graduação da Casper Libero, e na Gazeta Esportiva a gente tem uma quantidade boa lá de alunos que são da Faculdade Casper Libero e estagiários nossos lá no site. Sim. Alguns deles, não muitos, mas eu vou te falar que sempre tem aluno buscando um conteúdo, ainda que analógico, para embasar um trabalho deles. Então a gente sempre tem esses pedidos ali. Molecada, né? 17, 18, 19 anos, fazendo TCC, recorrendo ao nosso arquivo para montar os trabalhos deles. Então, por incrível que pareça, tem sim. Olha, cara. Não só da Casper, outros também, mas as pessoas buscam. E é o diferencial, né? De você ter algo que nem no Google você encontra. Aí é aquele negócio de perseverança, de busca, de interesse, de curiosidade, né? De fazer o seu trabalho um trabalho diferente, né? Então, tem sim. Sabe por que eu te pergunto isso, Eric? Pelo seguinte, eu tô assistindo aquela série no Disney Plus da Adidas e Puma. Sim. E tem um determinado momento que eles mostram, né, o cara ali dentro do arquivo, ele com luva, aí ele vai e pega. Sim, mas é uma coisa fantástica isso, né? Então imagina esse arquivo da Gazeta, né, com toda a história da Gazeta Esportiva, né? Sim, é uma história mais que centenária, né? O jornal A Gazeta, que deu origem à Gazeta Esportiva, é de 1896, então a gente tem um material... Quase 130, 150, quase 150 anos. Então a gente tem um arquivo bem... Não é completo. Sim, mas ele tem muitas raridades lá. Que espetáculo. E é algo que, aí quando a gente transporta para esse universo de hoje virou a maior memória viva do esporte brasileiro, né? Do esporte... sim, né? Porque a Gazeta Esportiva ela é de 47, mas ela tem o anterior que já jornal, vinha a cobertura do esporte dentro da Gazeta. Já vinha dentro da Gazeta. Fora ele, quem era também Jornal dos Esportes, Jornal dos Esportes, Popular da Tarde, que depois entrou ali no Diário Popular, no Diário de São Paulo, aquela história ali. Os outros jornais grandes, né? Globo, Estadão, que é o mais antigo, Folha, eram pedaços ali dentro da página de noticiário geral, não era nem página de esporte. Não era um esporte, né? Aquela coisa. Então, mas assim, de esporte, a gente pode falar que no Brasil é o mais completo. É o mais completo. E Eric, você já há tantos anos ali dentro, na tua visão, o que o Casper Libero representa para o esporte brasileiro? Xará, eu não tenho dúvida nenhuma que o Casper Libero representa muito para muitas coisas, não só para o jornalismo esportivo. Ele representa para o jornalismo de uma forma geral. Eu acabei sendo obrigado pelos professores a contar a história da Gazeta Esportiva e da Gazeta na minha monografia e na minha dissertação, mestrado, contando a história de um veículo que veio do analógico, sobreviveu no digital. E de onde vem isso, né? E como é que consegue se manter?
Então não tem como não recorrer a Casper Libero, que é uma pessoa que comprou um jornal, a Gazeta, falido. Ele transformou esse jornal num dos jornais mais vendidos do Brasil, a Gazeta, no Brasil inteiro. Ele trouxe a primeira equipamento gráfico colorido para o Brasil. Era só a Gazeta que é escrito vermelho, né? Então era preto, branco, mais vermelho a Gazeta. Mas foi o primeiro a instituir o cor no jornalismo no Brasil, no jornal diário. Já teve a ideia de dar espaço para o esporte. Foi uma pessoa que já era dedicada, muito empenhada a fazer o esporte crescer, por isso que a São Silvestre ela virou o que ele queria, né? Que era fomentar o esporte, né? Massificar o esporte, a corrida no Brasil. No momento que o futebol não era nem terceiro, nem quarto, nem quinto esporte, né? Era o regata, era turf, eram outras modalidades. E ele colocou a corrida aqui, a São Silvestre. Criou suplementos, né? Hoje a gente tem aí política, economia, barará, barará. Ele fazia lá o Gazeta Feminina, Gazeta Infantil, tudo coisa assim que na época que a gente está falando é 1920, 25... 100 anos atrás, né? 30, 40, mais de 100 anos atrás. Então, era um visionário. E incrível que uma pessoa que morreu muito cedo, avião bateu lá no Santos Dumont, enfim, ele morreu com 43 anos, e quando ele morreu, ele já deixou em testamento a criação da faculdade, da Fundação Casper Libero, da rádio, da TV. Então era um visionário acima de tudo. E não deixou nada para a família estava bem lá, ele fez para criar realmente um lugar que desenvolvesse a comunicação no Brasil. Então, olha só que história linda de alguém que era de outro mundo, né? Não era desse planeta essa pessoa, né? Então, o Casper Libero ele tem uma importância incrível, não só para o jornalismo, mas para o negócio, para a comunicação, para o ensino, para a educação. Uma pessoa que realmente era genial. Aí você vê, né? E você passou por tudo isso, né? Você passou ali pelo impresso, aí viu o impresso de uma certa forma morrer, aí vem a internet, rede social, tudo, e agora a gente vê chegando a inteligência artificial aí. Como é que você, com toda essa sua experiência de jornalismo, você está vendo esse presente e o futuro com inteligência artificial, falando do jornalismo esportivo de comunicação? Qual que é o seu olhar para isso aí? Eu sou partidário desse mundo da tecnologia porque ela traz muitos benefícios para a gente, né? Em todos os segmentos. Na comunicação, no jornalismo, não é diferente. O que você tem que separar é o que é realmente relevante, né, para a sociedade, né, para a cultura, para o conhecimento, para a educação, e o que vem com ele toda a picaretagem, trambicagem, enfim, que acaba vindo o tempo, porque a facilidade permite isso. Como em outros momentos da tecnologia, a inteligência artificial, no primeiro momento, é combatida. Mas você vê que hoje ela está tratando até questões de saúde, né? Ela é utilizada por médicos, por grandes hospitais, né? Por tratamentos que eram praticamente difíceis de serem resolvidos e que a inteligência artificial ajuda. Então, como é que você vai conviver sem isso? Você tem que se adaptar, buscar se adequar naquilo e tirar proveito disso, né? Não pode um aluno fazer uma dissertação, que acabei de falar aí, toda ela feita na inteligência. Mas, assim, o que ela pode te ajudar a questionar os seus próprios questionamentos, né? O que ela pode te ajudar a fazer alguma coisa, você pensar que você pode desenvolver algo melhor, mais aprofundado. A inteligência artificial, ela, com todo o repertório que ela tem, ela só te devolve o que já existe. Aí vai de você, como você lê livros, como você assiste programas, como você ouve rádio, com o seu conhecimento você pega e desenvolve o teu repertório. Eu acho que é por aí. Questionar os seus próprios questionamentos. Pô, legal essa colocação, hein? Né? Falando do tema, questionar os seus próprios questionamentos. Ela está aí para... Interessante, cara. Bacana. E nem nada melhor do que ouvir alguém com toda essa trajetória, pô. Claro. Eu agradeço. Não, sim. Pô, sensacional. Eu tive a felicidade, né, de passar por tudo isso, né? 4 décadas vindo digital,
muito tímido, não trocava 3 palavras com alguém, mas tive que ser obrigado a trocar, porque eu encontrava lá os grandes do jornalismo esportivo, de rádio, TV, jornal, era o que tinha na época, mas tinha lá Orlando Duarte, tinha Vanderlei Nogueira, tinha Nelson Nunes, um texto brilhante, Prêmio Wessel, e vários colegas que tive a honra de conviver. Aí eu fui me destravando, sempre mandando melhor ali no texto, mas também tive que soltar, porque como comunicador você tem que falar na rádio, como comunicador também tem que falar numa TV. Eu fiz isso em alguns programas, tive até um programa de esporte no canal de São Paulo, TVA, de 99 até 2005. Então a timidez foi sendo deixada de lado em função do repertório que você tem, do trabalho que você faz, que é comunicar, né? Então é por isso que eu estou aqui hoje, para ter o prazer e o privilégio de aceitar esse convite. Demorado, mas cheguei. Tá ótimo. E a timidez, ela desde criança? Natural. Sempre foi assim. E o que me destravou foi realmente entrar num ambiente que era da comunicação. Olha, que bacana isso. Foi isso. Cara. Que bacana. Não, que às vezes as pessoas, né, elas têm uns estereótipos, né, quando fala de comunicadores como vocês, principalmente, de outros tantos, né? Do tipo, não, fala bem, né, tem facilidade, não tem timidez. E aí, quando você vê uma história assim, é tão rico, né? Uhum. É tão rico, maravilhoso. Isso não, a timidez ela foi sendo destravada a partir do momento que eu comecei a vivenciar o ambiente. Isso é muito, muito bacana, Eric. Eu acho que isso assim, uma lição de vida para as pessoas, que às vezes tem esses estereótipos, né? Nossa, fala bem, tá na frente da TV. Não, às vezes a pessoa é tímida mesmo. Na verdade, o que destrava é da aula, né? Fala aí. A aula te obriga a destravar de qualquer jeito. Obriga, só que isso foi bem depois, Xará. Quando eu entrei na Gazeta, eu era muito, muito tímido mesmo, de falar bom dia, boa tarde e ficar ali. Ficar no teu canto quietinho. Mas aí um brinca, outro brinca, aí você vê alguém que você assiste na televisão falando com você, sabe aquela coisa? E você vai se soltando, e o trabalho teu ali no dia a dia vai te obrigando, e você também vai se entregando para aquilo, e entendendo que aquilo ali é legal. Então, meio de uma forma natural ver assim, esse destravamento, né? Eu fui com 16 para 17 anos, eu estava escrevendo futebol varziano na Gazeta Esportiva. O prefeito de São Paulo foi eleito Jânio Quadros. E ele tinha lá nas bases dele que ele ia reativar os centros esportivos municipais. E esses centros esportivos municipais tinham um campo de várzea. E era a pauta que eu fazia na Gazeta Esportiva. Então, o editor da época falou, Eric, você tem que ir lá entrevistar o Jânio, porque ele vai falar da promessa que ele fez e que agora ele tem que cumprir. Então, eu fui fazer a entrevista com o Jânio Quadros, ele me recebeu no gabinete, a prefeitura era dentro do Parque de Ibirapuera. Eu só sei isso porque eu fui, tá? Porque, né, há muito tempo, foi anos 80, 80, 90. Aí eu peguei e fui recebido pelo Jânio. Quem deu a entrevista foi o João Melão Neto, que era o assessor direto dele, de gabinete, né? Chefe de gabinete. Mas fui recebido pelo Jânio e foi engraçado, porque eu era eu tinha 16 anos, moleque sempre fui total. pequenininho, mas e o fotógrafo já tinha feito toda a carreira do Pelé, super conhecido. Falou, pô, mas cadê o repórter? Ele apontou para mim, falou, pô, mas ele olhou e falou, bem precoce esse repórter, hein? Tá publicado, tá lá meu nome, tá publicada essa informação. E imagina você tímido, como é que você vai entrevistar um prefeito, né? Como é que você vai entrevistar um Pelé, coisa que eu já fiz? Como é que você vai entrevistar o Gustavo Kirten viajando pela Europa? Você tem que se soltar, então foi meio natural. Quando eu cheguei na aula já estava fácil, já estava mais tranquilo. Já estava fácil. Já abriu a porteira? Já estava fácil. Ai, que show, que bacana. E você agora é presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, né? Isso. Hoje eu sou presidente da Associação de Cronistas Esportivos do Brasil, que eu ajudei a fundar. A gente não estava tendo respostas com a Associação Nacional Antiga, então a gente criou uma outra com os principais estados do Brasil, com todos os estados que têm aí as equipes da Série A e Série B. Então a gente criou uma associação para reorganizar ali esse trabalho. Já tinha sido presidente 2 mandatos da ACESP, que é a Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo,
Então, é um outro trabalho também vinculado ao editorial, mas mais na perspectiva de organização. Gestão do trabalho na cobertura desses esportes, né? Futebol e outros esportes. Então, vai até muita parte política, né? Então, por exemplo, como presidente da SEB, o meu trabalho nesse segundo mandato foi manter e melhorar a lei que tratava dos credenciamentos no Brasil. Existiu o artigo 90F da Lei Pelé, que era um artigo que dizia isso, né, que as associações de cronistas esportivos são as responsáveis pelo credenciamento em competições oficiais nas praças esportivas. Esse artigo estava sob ataque ali, então uma hora ia cair. Então, no meu mandato caiu isso para eu resolver, foi a minha missão, e toda a articulação política com deputados, com senadores, na Assembleia, na Câmara, enfim, fiz todo esse trabalho, essa articulação, e a gente conseguiu refazer esse artigo 90 para o artigo 212 da Lei Geral do Esporte, que teve a migração. Então, num primeiro momento, o Senado nos apoiou e aprovou, mas a Câmara dos Deputados rejeitou. A gente fez todo um trabalho de volta, conseguimos a aprovação da Câmara dos Deputados. Então, a gente tinha o Senado e a Câmara aprovando, mas foi para o presidente da República e ele vetou. Tivemos que fazer todo um trabalho de volta, foi de novo para a sanção do presidente, que aí sim, julho do ano passado, ele aprovou o nosso artigo de lei, que é o 212 da Lei Geral do Esporte. Então, as associações de todo o Brasil, elas são habilitadas, capacitadas dentro da lei para credenciar os jornalistas a ocuparem espaços nas arenas de futebol, nas competições esportivas oficiais, sendo atendidos inclusive pela Conmebol. Tive um almoço com eles agora recente, né, nessa fase prévia das finais da Sul-Americana e da Libertadores. A gente teve uma conversa até para alinhamento de o que deu certo, o que não deu, preparando já para a próxima temporada. Mesma coisa com o presidente Samir lá na CBF, nos recebeu, tive uma reunião com ele, estamos em contato com a direção de comunicação para preparar todo o protocolo, o regulamento geral de competições, e a própria FIFA, quando teve Copa do Mundo aqui no Brasil, buscou nosso apoio para tirar algumas dúvidas com relação a alguns pedidos, enfim. São demandas importantes que a gente tem com essas autoridades esportivas no Brasil e no mundo. E que é algo que a galera não entende, mas que é fundamental para garantir que tenha o trabalho de imprensa no modelo, vamos dizer assim, estabelecido no Brasil, né? Porque cada país vai ter... Eu lembro uma vez, eu estava num amistoso do Brasil em Londres, no Emirates Stadium, deu o intervalo do jogo, eu fui tirar umas fotos do estádio. Chegou, a mulher quis tomar minha câmera. Uhum. Eu olhei pra ele e falei assim, aqui não é Premier League, eu sabia da regra, né? Falei, mas isso aqui é um amistoso, não é a Premier League. Na Premier League eu sei que eu não posso tirar foto. Eu não tô na Premier League. A mulher, não, você não pode. Eu falei, eu não estou na Premier League. Aí veio o assessor do Arsenal correndo, falou, não, tá certo, ele pode no intervalo. Eu falei, não, vai ser no intervalo, não vou tirar durante o jogo nem nada, e eu não tô usando essas fotos pra publicação, eu tô usando pra uso pessoal, pra eu ter a foto do estádio, ponto. Porque lá na Inglaterra, a Premier League tem isso, tem uma restrição enorme, que aqui no Brasil é muito mais leve, né? Em comparação com o resto do mundo, no estádio brasileiro, o jornalista pode produzir muito mais conteúdo do que nos outros, nos outros países. A gente precisa manter o que está na lei, que é o que nos assegura o direito, né? Direito legal. E a gente vive num país democrático. E então a gente tem o direito a esse espaço. E precisa ser organizado, né? Então, na época lá atrás, quando eu era repórter, eu lembro, sempre cito o exemplo da Palmeiras na época da Parmalat, que foi divisor d'água. O Eric lembra bem. Ali a gente mal terminava um treino, a gente já entrava e buscava o jogador com quem a gente queria falar para fazer entrevista. Mas era um mundo que não tinha internet, então era repórter de rádio, TV, jornal, bem restrito, tinha ali umas 10 pessoas, num time grande, então era bem mais tranquilo. 15 minutos antes de terminar o jogo, a gente já descia para o gramado no entorno e ficava nos 15 minutos ali, junto dos repórteres de rádio e de TV, para a gente de mídia impressa também fazer as nossas perguntas. Então, conforme
evoluiu, conforme cresceu, conforme veio a internet e tudo isso aumentou, teve que se criar normativas, né, para você organizar isso. Então, o que você viveu, se você não tivesse conhecimento da regra, você obviamente seria alijado daquele lugar, mas sabia da regra e ainda teve apoio de alguém lá do Arsenal. De lá, porque senão... Então, é nisso que a gente trabalha como organização de jornalistas, de trabalho de jornalistas. Então, tem lei e tem as regras. A CBF tem a dela, a Federação Paulista, as federações estaduais têm os seus, assim como a Conmebol tem outra. Então, muitas coisas estão bem interligadas, mas cada um tem a sua peculiaridade. Aí é que a gente entra para pegar e ajudar a fazer com que o jornalista possa ser atendido da melhor forma possível. Por isso que ele tá sem tempo nenhum. O cara tem a 100ª edição da Seu Silvestre, tem a SEB, o cara é uma máquina. Ele é a máquina do esporte. Ele é uma máquina do esporte. Agora, quero só ver se ele tem tempo para essa. Pergunta? Chegou a hora. Prepare-se, Xará. É a hora que ninguém sabe o que vai acontecer. Do momento, George. Você entrevistou, conversou com as mais variadas personalidades, pessoas ao longo da sua vida. Convive no dia a dia, né? Na redação, no trabalho, família, amigos. A partir de toda a sua experiência no convívio com o ser humano, o que você mais abomina no ser humano? Mentira, desonestidade, desrespeito. Coisa que eu não vi, por exemplo, nos grandes ídolos. Se eu puder desenvolver. Por exemplo, o Pelé, eu tive poucas vezes com ele de conhecer, de conversar. Conheci porque ele ia muitas vezes lá na redação da Gazeta Esportiva. Mas na época da Lei Pelé, eu tive a missão de fazer algumas perguntas para ele, porque tinha uma matéria para fazer, e ligava para ele, que obviamente que era a assessoria que atendia, falou: Eric, ele não pode agora, ele está na Alemanha, mas assim que ele puder, ele vai te responder. Passava um tempo, ligava de novo: pô, precisava falar com o Pelé, aquelas perguntas. Eric, ele está na África do Sul, mas ele vai responder, estamos no prazo, né? Sim, mas eu estou preocupado. Aí passava: Eric, agora ele está nos Estados Unidos, lá não tem nenhuma chance, mas ele vai te atender. Estou voltando de uma viagem do Rio de Janeiro, Maracanã, aqui para Congonhas, vi uma muvuca como jornalista, curioso. Muvuca, tenho que ver o que é. O que tem lá? Quem estava lá no meio? Pelé. Esperei o possível ali. A hora que deu uma chance, falei: Pelé, eu sou da Gazeta Esportiva. E ele não esperou eu terminar de me apresentar. Falei: você é o Eric Castelheiro. Eu estou no prazo. E você vai ser atendido. Me congelou. Primeiro porque ele não sabia meu nome. A assessoria dele funcionou bem. Pepito e toda aquela turma que tem contato até hoje. Mas olha o nível de profissionalismo, o nível de humanidade e responsabilidade, de comprometimento de alguém do tamanho que Eric, para ele, era um grão de areia ali em trilhões de pessoas que ele conhecia, né? Então, Hortência, o próprio Gustavo Kirten, Ayrton Senna, né, que atendia tanta gente conhecida e desconhecida também, porque eu fui um desses que também tive contato com ele. Então, assim, uma coisa que eu descobri foi isso, assim, essas pessoas maiores que foram do esporte, por incrível que parecia, eram as mais comprometidas, responsáveis, educadas e respeitosas. Eu acho que isso daí é incrível, uma lição para quem pudesse seguir, né? É uma coisa que é para a vida, é para a profissão, e acho que é um modelo aí para a gente ter um mundo melhor. Viu só? E isso ele traz à prática vindo aqui nos atender hoje, né? Sim, claro. E desde junho, pensando mais ou menos todo dia em São Silvestre? Na verdade, Xará, mais intensificamente nessa época. A São Silvestre, pensando na São Silvestre, dia 1º de janeiro de 2026, você já vai acordar e falar: bom, ano que vem, não, esse ano, vamos lá. O tempo todo. Mas é com muito prazer, porque a São Silvestre tem suas questões aí a serem resolvidas, tem muita coisa para melhorar, mas ela também é um símbolo, ela já acertou, ela
destravou um mundo de oportunidades na corrida de rua, no Brasil e no mundo. Ela já serviu de exemplos. Espero que continue servindo, agradecendo desde já aqui a todo mundo que colabora, que traz informações, traz críticas, traz sugestões, e é assim que a gente vai construindo uma prova que é popular. É isso. E que tá logo aí. Não, já foi. Quase. Já tá aqui. Já tá, ó, passando ali, atropelando. Eu não realizei ainda o meu sonho de correr uma, mas eu também não me preparei para isso. Então, quando for a hora, eu vou correr. Prepare-se. Algum dia eu chego lá. Eu sabia que eu vou estar, eu te falei, né? Eu vou estar agora nessa 100ª. Eu vou estar na 100ª agora. Vou sair entre os últimos, chegar entre os últimos, mas estarei lá. Você vai ver eu caminhando nessa caminhazinha dela. Ah, lá, o último, aí ele chegando, o retardatário. Ali, tá bom. Tá bom. Muito bem. Saberemos o seu momento, George, durante essas conversas. Xará, obrigado, viu? Valeu. Prazer estar aqui Obrigadão, com vocês. Viu? Parabéns aí pelo trabalho. Valeu. Estamos sempre à disposição. Fechado, é isso aí, diariamente. Maquinadoesporte.com.br, @Máquina Esporte nas redes sociais. Voltamos semana que vem, George. Sim. Tchau. Bye.